Retornamos com o renomado jurista Ives Gandra Martins. Ives, eu vou lembrar as perguntas do bloco anterior, não é? E vou perguntar a você o seguinte: os motivos ocorreram quando a Dilma exercia o cargo de gestão na Petrobras, ou somente depois que ela assumiu a presidência da República? Como fica isso? Veja o seguinte, segundo as investigações da Polícia Federal, os fatos começaram em 2004 e, por enquanto, chegaram até 2012. Continuam investigando. Desse período, ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Sim. O negócio de Pasadena foi feito durante a presidência que ela tinha, ao ponto de ela ter dito, já como presidente da República, que se soubesse que iria ser um tão mau negócio, ela não teria feito. O que representa, ela mesma reconheceu que ela não examinou em profundidade o que deveria. Sim. Depois ela foi ministra de Minas e Energia com a supervisão da Petrobras. Depois veio a ser eleita presidente em 2010, 2011 assumiu, e as investigações já provaram saques até 2012. Ela tinha como diretora, quando ministra de Minas e Energia, a presidente Graça Foster, que depois ela mesma levou para substituir o Gabrielli no momento que assumiu a presidência da República. Ela foi diretora, Graça Foster, no tempo em que a Dilma era presidente do Conselho de Administração, foi presidente durante o mandato da presidente Dilma e continuou presidente no segundo mandato. Sim. O que vale dizer, ela, em nível de não ter a supervisão, os crimes de improbidade administrativa e a própria lei de impeachment, com acréscimo na lei, é uma lei antiga, anterior à Constituição de 88, mas houve um acréscimo, faz menção que tem que supervisionar aqueles que são seus diretos administrados. Então, houve uma contaminação desse mandato. E eu quero lembrar o seguinte, minha titularidade como professor do Mackenzie era de Direito Constitucional. Sim. Em Direito Constitucional, quando nós estudamos, eu trouxe aqui o Anthony Kennedy, juiz da Corte Suprema Americana, ele tem uma frase interessante, que ele dizia o seguinte: nos Estados Unidos nós elegemos um presidente por 8 anos, e no 4º ano nós procuramos saber se o eleitor confirma o seu mandato pelos outros 4 anos. Sim. Que, evidentemente, raramente um presidente perde uma reeleição por todo o material que tem. É ele que aparece na televisão, ele que faz as obras, Claro. etc. Ora, houve uma contaminação evidente ao manter a Graça Foster, ao saber do que estava ocorrendo, ao saber nas investigações ainda no primeiro mandato, mas o primeiro mandato teve uma continuação no segundo. E, por fim, é um dado que é o mais preocupante. O tesoureiro do partido que a elegeu, o tesoureiro que recebia os dinheiros, os recursos, estou utilizando as expressões típicas dos portugueses, os dinheiros, né? Mas o que recebia o dinheiro para fazer o financiamento da campanha foi preso. E há dinheiro que foi dado para o partido, está se investigando ainda. Mas coincidiam, o mesmo momento que a Petrobras pagava as empreiteiras, coincidiam com os momentos que eles faziam as doações. Por isso é que ele está preso para investigação. Não estou dizendo que ele é culpado, estou dizendo que há suspeitas e que, se está ficar sendo provado, investigado. Há indícios suficientes de autoria. Ao ponto de estar, nesse momento, detido. Claro. Entende? Agora, se nós analisarmos a forma como isso foi conduzido, e se toda a campanha dela foi feita com dinheiro que ela recebeu saindo da própria Petrobras, daí a contaminação é absoluta. É absoluta, não é? Então aqui nós podemos entender que há uma sequência de responsabilidades. Ela não houve, digamos, interrupção. Isso, ininterrupta. Desde 2004 até agora. Até agora, não é? E você acha que que continua essa irresponsabilidade? Veja, eu não estou dizendo que ela é culpada, não estou dizendo que ela agiu de má fé, que ela houve dolo. Há 11 citações das investigações que dizem que ela tinha conhecimento.
Mas eu ponho isso de lado, porque se ela tivesse conhecimento, daí já haveria dolo, haveria má-fé, porque ela teria que tomar as medidas imediatamente. Eu estou partindo do princípio que houve negligência, imperícia, omissão. Sim. Eu estou acusando de desonesta. Eu estou acusando que ela não tomou as medidas necessárias que deveria tomar, como presidente do Conselho, como ministro de Minas e Energia, como chefe da Casa Civil, como presidente da República, até o mês de fevereiro, quando ela afastou a presidente Graça Foster. Mas, indiscutivelmente, entende, essa sequência de fatos, Aécio, leva à necessidade de uma investigação profunda do que houve no período de sua gestão. O New York Times declarou que o maior escândalo de corrupção da história do mundo é a Petrobras. Eu estou falando de um jornal que é o mais lido nos Estados Unidos. Não, e lá nos Estados Unidos parece que não só a repercussão, como também muitos foram prejudicados. E as ações que eles já iniciaram nos Estados Unidos iniciaram. Petrobras. E segundo eu ouvi dizer, eu também não tenho certeza, caro telespectador, mas parece que o nome da Dilma Rousseff já consta nos autos ou na... não é? Da Dilma, não como acusada. Não como acusada. Luciano Coutinho, Dino Mantega, como pessoas que têm que dar informações. Que têm que prestar informações, exatamente. Isso é... É preocupante, é grave, desfigura a imagem do Brasil no exterior. Nós somos altamente prejudicados pelo escândalo da Petrobras em matéria de economia. Nossa economia, uma companhia que valia mais de 500 e poucos bilhões de reais, de dólares, reduzido a 100 e poucos. E o que mais me impressiona, Laércio, isso realmente é algo que não tem sido colocado nos jornais. Anos atrás, o governo incentivou quem tinha seu fundo de garantia, que era para garantir a velhice, tirasse o dinheiro para comprar ações da Petrobras. Ora, empregados, pessoas que estavam garantindo o seu futuro, o governo dizia que ao comprar as ações da Petrobras, esses empregados iriam ter um lucro muito maior. Seria um bom investimento. O mero juros que seriam acrescentados. Seria um bom investimento. Eles compraram ações na base de 50, 60 reais a ação. As ações valem menos de 10 reais. O prejuízo que deu para gente simples, para gente pobre, para gente que acreditou na palavra do governo, isso é muito triste. Aqui no Brasil é relevante, claro, mas as pessoas esquecem logo daquilo que acontece conosco. Porque, por exemplo, hoje, tudo tem uma influência no decorrer do tempo. Por exemplo, um profissional, se ele cobra um determinado honorário, vamos dizer, de X, ele vai ser obrigado a colocar um pouco mais X, mais Y, porque tudo aumenta, aumenta. E quem são os prejudicados? Exatamente. Nós que somos prejudicados. Toda a sociedade. Olha, eu vou contar um caso para você. Aliás, eu gosto demais do meu dentista, ele é maravilhoso. Recentemente eu tive que arrancar um dente. Muito bem. Eu sabia que esse dente eu ia pagar por essa cirurgia em torno de uns 300 reais. Aí eu recebo a conta, 750 reais. Eu disse, espera um pouquinho, eu não tenho condições de pagar 750 reais. Não, mas tudo bem, nós vamos fazer com que você pague em 4 vezes. Bom, em 4 vezes eu pago. Tive que aceitar. Eu tive que aceitar. Não, eu só contei essa história porque é uma história verídica, caro telespectador. É o que está acontecendo conosco. A inflação esse ano deverá ser de 8%. De 8%. A maior inflação da maioria dos países da América Latina. Fernando Henrique Cardoso e José Serra são contrários, mas o presidente nacional, o senador Aécio Neves, ele articula no sentido de dar entrada no pedido de impeachment. O que você acha dessa situação? Veja o seguinte, juridicamente há elementos para impeachment, mas o impeachment, o tribunal não é o Poder Judiciário, é o Senado Federal, a Câmara e o Senado. E o fato vai ser julgado politicamente. Lembra-se do Collor? Ele foi afastado pelo impeachment e absolvido no Supremo. Foi. O que vale dizer, são 2 critérios diferentes. A justiça julga com o direito, lá julga com o político. Eu vou lhe contar um episódio que talvez vai justificar, porque eu entendo que ainda não é um. Por favor.
Quando o Collor foi se defender na Câmara, ele queria ganhar tempo, porque se ele conseguisse 10 dias que ele estava pedindo ao Supremo Tribunal Federal, o que ia acontecer? Ia para depois das eleições. Daí ele tinha certeza que ele não seria punido. Então ele entrou no Supremo, e o Supremo, 2 dias antes do julgamento na Câmara, o juízo de admissibilidade, o Supremo decidiu que ele poderia ser julgado, ser examinado na Câmara para saber se ele poderia ou não continuar no cargo. Você, que é um penalista conhecido, ele dizia o seguinte: eu tenho que me defender. Para me defender, eu tenho que ter acesso a 55 caixas de documentos de acusação. Como é que eu vou poder, em 2 dias, examinar tudo isso? Eu estou pedindo um prazo de 10 dias para poder me defender. O que o Supremo decidiu, com 3 votos contra, do Ilmar, eu acho que do Moreira Alves foi um voto excepcional, e eu não me lembro do terceiro. Bem, 2 dias depois, eu, o Pertence, o Carlos Mário e o Zé Carlos Moreira Alves, eu falo isso porque são meus amigos. Seus amigos, claro. E tem o Moreira Alves tem até 2 anos mais do que eu, os outros são mais jovens do que eu. E o que ocorre, Laércio? Nós estávamos dando uma palestra em Salvador e fomos jantar os 4. Daí eu disse: Carlos Mário é 1 ano mais jovem do que eu. Carlos, eu não entendo o voto de vocês. A jurisprudência do Supremo era pacífico, que ninguém pode ser condenado sem ter acesso aos elementos da acusação. Como é que vocês... Eu estaria com o voto do Moreira Alves, que disse que teria que ter acesso para se defender, e daí, efetivamente, disse: Ives, eu também estaria com o Moreira Alves. O Carlos Mário Veloso. Mas acontece o seguinte: o Brasil estava ingovernável. Então, nós não votamos, porque a jurisprudência nós podemos voltar a ter a mesma jurisprudência passada. Mas nós votamos pelo Brasil, porque ele estava ingovernável. Então, o que eu quero dizer no caso da presidente Dilma, neste momento ela tem um terço do Congresso com tranquilidade. Então, me parece, e o que o presidente Fernando Henrique, e o parecer que eu dei, não foi para ele, mas foi para o advogado dele, e ele me disse que não teve efetivamente, não pediu, e o advogado também disse que não estava pedindo para o Fernando Henrique. O que ocorre? Se entrar agora, em que a presidente está coada e está tentando ver se sai do córner em que ela está, se ela ganhar, e aberta um processo de ganhar, ela sai como vitoriosa, apesar de todo esse passado, e não vai mais poder pedir o impeachment. Claro. Então, se esperar, como o Fernando Henrique tem dito, vamos esperar, como o Zé Serra diz, vamos esperar, porque haverá uma de 2 soluções. Ou ela consegue recuperar política e economicamente o país, graças ao Michel Temer e ao Levi, e não graças a ela, e daí nós todos queremos que o país cresça, ou ela não consegue, o país vai se tornar realmente ingovernável, e daí o impeachment ocorrerá por uma questão de governabilidade do país. Então, eu tenho a impressão que o Écio, por ser mais jovem que o Fernando, por ser mais jovem que o Zé, eu também chamo, porque são companheiros da mesma faixa etária, fizemos muitos programas de televisão juntos no passado. Se seguirem, temos que esperar. O Paulinho da Força me ligou, porque ele está querendo entrar. Eu disse: Paulinho, que é presidente da Força, espere, porque, vamos ver, todos nós queremos que nós saiamos dessa crise. Agora, se não sairmos da crise, ela terá que sair para que o país ganhe a governabilidade. O que aconteceu com o Collor? O Itamar não era um gênio, mas era um sujeito de bom senso. Eu gostava do Itamar, nos dávamos muito bem, nós éramos amigos. Graças ao Itamar, nós tivemos um plano real, porque ele se cercou de pessoas do mais alto nível. É isso que, de certa forma, nós temos que pensar. Sabemos que há elementos jurídicos, mas tem que haver um momento oportuno. Mas aí é uma consciência, não é? Uma consciência que está bem, que foi deflagrada no sentido de melhorar o país. Não é verdade? É o país que importa, é a nação que importa. Muito mais do que as pessoas. Muito mais do que as pessoas. Porque, por exemplo, essas manifestações que reuniram milhões de pessoas na rua pedindo alguma coisa, essas então vão ficar aguardando esta oportunidade que está se dando a presidente Dilma Rousseff. E vê o seguinte: isso que saiu na rua, levaram a uma pesquisa da Folha
a demonstrar que ela só tem 13% de apoio popular. Uma presidente que tem 87% da nação contra, evidentemente ela está sem condições de governabilidade. Por isso que ela já passou o bastão político do Temer e o bastão econômico para o Lévy. Agora, tem que saber um momento, que quem decide não é a rua. A rua pressiona para que os seus representantes possam decidir. Vai ser decidido no Congresso Nacional. E, como você disse muito bem, Laércio, o que nós temos que pensar no Brasil. Se ela conseguir equacionar o problema e pôr de novo o país a crescer, porque ela arrasou o país, se o Lévy e o Temer conseguirem bons resultados, ótimo. E daí, evidentemente, não haverá condições de impeachment. Mas, se não conseguir, e realmente ela é um fator de perturbação, esses 13% demonstra a pouca aceitação dela, brincam até que, como ela foi eleita pelo PT, ela quis ficar com 13% de aprovação, porque 13 é o número do PT. É verdade, olha que coincidência. Então quer dizer que você acha, porque nós temos que informar bem o telespectador, é o que nós estamos fazendo hoje, e você está magnífico atuando dessa forma brilhante. Quer dizer que você acha que este não é o momento adequado para... Que a decisão vai ser política. Mesmo que sejam fracos os argumentos jurídicos, e não são muito fortes, se houver ambiente político, ela... E se forem os melhores argumentos jurídicos, se não houver um momento político, ambiente político no Congresso, evidentemente... Muito bem, então deixa eu ver se eu consigo passar da seguinte forma. Este não é o momento político, não é? Embora juridicamente... Há todos os elementos. Tem todos os elementos. É isso? É isso. Ótimo. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta a você agora, porque nós estamos, lamentavelmente, chegando ao fim do programa. Mas eu queria saber qual a sua opinião sobre a lei anticorrupção. Eu tenho a impressão que a lei anticorrupção, como ela foi feita, foi apenas para a presidente dar uma satisfação ao povo. Que tudo isso, você que é penalista, muito melhor do que eu, que é isso. você sabe perfeitamente que tudo isso já está no Código Penal. Os crimes contra a administração pública desde 1940. É verdade. Desde que foi... Então ela apresenta como eu estou lutando contra a corrupção do meu governo, que foi o mais corrupto da história do Brasil. É um negócio extremamente contraditório. Diz, nunca ninguém combateu tanto a corrupção. Quem fez a corrupção foi o meu governo, mas eu estou combatendo a mim mesmo. Quer dizer, não tem sentido. É uma lei, a meu ver, que apenas está dizendo aquilo que já está no Código Penal. Muito bem. O que você acha do foro privilegiado para os crimes de corrupção? E veja, eu tenho a impressão que aí eu sou favorável ao foro privilegiado, porque um deputado, um senador, alguém que está no poder, se um juiz de primeira instância, participei de 3 bancas examinadoras na magistratura, mais de 7 mil candidatos, não tem talvez a experiência que tem um desembargador, um ministro. A maturidade. A maturidade, que isso só a vida que vai dando. Claro, exatamente. Bem, como eu disse para você, nós estamos praticamente finalizando essa nossa agradável conversa, Ives. E não é todos os dias que a gente pode dizer isto, porque é muito bom conversar com pessoas com quem a gente aprende. Quando estou numa sala de aula, eu digo aos meus alunos, ninguém sabe absolutamente nada. Nós conhecemos o suficiente, mas nós temos que aprender muito mais. Então eu digo sempre aos meus alunos, quando você se encontrar com alguém que diz, eu sei tudo, pode passar ao largo, porque tenha certeza que você não vai aprender nada. Então, hoje nós aprendemos muito com você. Eu sei que eu não estou contrariando esta minha tese, mas nós aprendemos bastante com você. E melhor do que isso, o telespectador tomou conhecimento de uma realidade, que isto é importante, você informar esta realidade ao povo, à sociedade, ao jurisdicionado. Eu agora queria, naturalmente, que você ficasse à vontade, porque eu sei que você tem muito a falar, e eu gostaria que você ficasse à vontade para apresentar, talvez, as suas considerações finais, não é? Para a gente poder, então, vamos nos encaminhar ao final do programa. Meu caro, eu gostaria de fazer uma homenagem à minha mulher. Comecei a namorar com ela no cursinho, estamos casados há 57 anos,
e namorando há 62 anos. Olha. Então, declamar um soneto para ela, porque eu fui presidente da Academia Paulista de Letras. Sim, eu sei E disso. declamar um soneto que eu fiz para ela, e que eu fiz, chega uma noite de aulas, ela já está dormindo, então eu fiz esse poema que eu vou ler. Eu vou, melhor, declamar para vocês. Muito bem, Chama-se ótimo. A Noite. Quando te fito pela noite adentro, nesse sossego que tua alma exalta, vejo um passado que não foi cruento, vejo um porvir no qual amor não falta. Resta o presente fruto do noturno que salmodia a noite para ti, pescando estrelas por um mar soturno, cheio de sons que nunca iguais ouvi. A juventude faz-se mais distante, mas tu revelas sempre o mesmo encanto. Como a balada nobre de um infante, descubro-te, senhora, de meu canto. Quando te fito à noite adormecida, percebo que tu és a minha vida. Muito bem. Isso é para mim a voz. Parabéns, avô, parabéns. Eu preciso aplaudir porque é lindo, é muito lindo. Obrigado. Muito lindo mesmo. Então, Ives, olha só a sua veia artística, né? Eu coloco como veia artística também, porque a gente, em determinados momentos da vida, na solidão da nossa mente, nós pensamos que estamos só com a mente, mas não estamos, porque a mente, ela funciona bastante. Então nós temos que dar um volume muito grande de energia a essa mente para que ela produza coisas lindas como você fez agora. Tá bom? Olha, muito gentil da sua parte. Né? Não, é de coração. E eu quero também te agradecer mais uma vez a vinda aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Tá Quem bom? agradece sou eu. E vamos fazer uma cadeia de união? Nem a dúvida. Grande Laércio. Muito obrigado. Si ma folie fait ton désespoir,